Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Quarta-feira, hoje, faremos, como sempre, o programa ao vivo. E o tema do programa de hoje eu considero um tema interessante, um tema atual e um tema necessário de ser colocado em discussão no movimento sindical, nos meios de comunicação e entre os formadores de opinião, estejam nas universidades, estejam no meio empresarial, esteja onde estiverem, né? O Brasil, eu faço questão de deixar isso claro, o Brasil mudou e melhorou muito dos últimos anos para cá. Eu vou falar rapidamente do Brasil que eu conheço da época da ditadura, como é que era. Primeiro, havia uma absoluta falta de liberdade e a repressão sistemática a todos os que se opunham àquele regime de força. O judiciário era constrangido, o Congresso Nacional foi fechado, haviam as cassações, as perseguições, tudo que nós conhecemos. Depois chegou o momento da transição com o governo Sarney, né? E evidentemente que não se esperava muito daquele governo, porque era um governo que foi o governo possível, né? Era para ser o Tancredo, faleceu o Tancredo, assumiu o Sarney. Mas o que eu me lembro é que a inflação fechou com 1.800% num único ano. Essa é uma das heranças do governo Sarney. Depois nós tivemos o governo Collor, o primeiro governo eleito pelo povo brasileiro e que precisou renunciar para não sofrer o impeachment, porque o Collor foi um governo antipopular e um governo que verdadeiramente confrontou os interesses nacionais. E aí foram governos, uma sequência de governos, e tivemos Lula e Dilma nos últimos anos. Esses governos apresentaram uma evolução importante em várias áreas da economia. E os trabalhadores, inclusive, ajudaram a ter essas conquistas, aumentos salariais, recomposição do salário mínimo, programas sociais efetivos como o Bolsa Família, Luz para Todos, Pronaf, né, do financiamento de agricultura familiar e uma série de outros avanços. Porém, o Brasil ainda tem uma dívida social muito grande. Nós temos ainda problemas sociais muito graves a resolver. A saúde pública é muito precária, o setor de transportes é precário, é ruim, demorado e caro. A habitação, temos um déficit enorme na parte habitacional. A educação, só agora, recentemente, conseguimos piso para o professor, que o professor nem piso salarial tinha. Enfim, temos aí ainda na parte social muito a avançar. Bom, o movimento sindical não está desatento disso. Não está desatento, tanto é que eu vou mostrar um material feito pelo Sindicato Metalúrgico de Guarulhos e região, que será levado ao Congresso da Força Sindical Estadual e da Força Sindical Nacional, que diz exatamente isso. Metalúrgico de Guarulhos e região propõe tese social, abraçar as causas sociais e melhorar a vida do povo. E aqui tem três personalidades que resumem, de certa forma, as grandes lutas do povo brasileiro. Zumbi, né, que lutou contra a escravidão, Zumbi dos Palmares; Tiradentes, que lutou pela independência do Brasil; e Getúlio Vargas, que foi o construtor do Estado moderno brasileiro, inclusive do forte aparato que nós temos de proteção por meio da CLT e da legislação trabalhista. Portanto, nós vamos discutir esse assunto aqui hoje. Eu não vou começar com o Pereira para não começar pelo óbvio aqui, porque o presidente Pereira que assina aqui o boletim. Vou começar pelo Serginho, presidente da Federação dos Químicos e membro da Direção Nacional da Força Sindical. Sérgio, tem uma dívida social no Brasil. Nós temos que resgatar essa dívida, começar a pagar, ou apressar a quitação dessa dívida. Eu te pergunto, como é que o movimento sindical pode ajudar nesse sentido? Bom, primeiro, Franzinho, agradecer o convite, novamente estar aqui no programa Câmara Aberta Sindical, cumprimentar aqui os nossos amigos, o Pereira, o Paulo do Sindicato dos Economistas, Franzinho, e logicamente que a Força Sindical nesse 7º Congresso Nacional, a pauta principal do Congresso na verdade, vem cá, avançamos nas conquistas, temos avançado. Comemoramos 70 anos da CLT que protege direito dos trabalhadores. Nós temos que dar passos à frente. Certo. Nós temos que, as centrais sindicais, a Força Sindical precisa protagonizar
lutas importantes para os trabalhadores, distribuir mais renda, uma participação maior dos trabalhadores na política, a questão de direitos ainda trabalhistas, ainda que são lutas importantes para nós, que é acabar com o fator previdenciário para projetar uma aposentadoria melhor para os trabalhadores, reduzir a jornada de trabalho no contexto tanto econômico, mas também no contexto de saúde e segurança no trabalho, aumentando produtividade, discutir qualificação profissional dos trabalhadores, hoje, em pleno debate também sobre a terceirização da mão de obra. Nós temos que achar uma saída para a terceirização, que é uma questão importante, e todos nós sabemos que a Câmara dos Deputados está numa velocidade muito grande de um projeto, infelizmente, muito ruim para os trabalhadores, a qual nós estamos tentando, todas as centrais conjuntamente, intervir. E isso são um dos desafios que nós temos, mas, logicamente, não para por aí. O movimento sindical tem sido chamado para, não só das questões de relações trabalhistas, o movimento sindical tem sido chamado para verificar a condição lá do posto de saúde lá no bairro, como que está a escola lá na sua região, no seu município, no seu estado, como que está a questão ambiental. Então, o desafio que nós temos enquanto central sindical é muito grande. Correto. Então, esse 7º Congresso Nacional da Força, a qual amanhã se realiza uma etapa estadual, ele certamente terá que dar conta de todos esses temas. É bastante demanda, né, Serginho? Muitas demandas, e esse ano, Franzinho, a direção nacional, a qual meu amigo Pereira faz parte dessa direção, ela optou por um formato de realizar congressos preparatórios. Tá. Então, amanhã, em São Paulo, será o 26º Congresso Preparatório e se encerrará na sexta-feira, no Rio Grande do Norte, com o 27º Congresso Preparatório, ou seja, todos os estados e o Distrito Federal realizaram debates nesse sentido para que a gente possa ter uma grande pauta, um grande debate nacional. Correto. Sobre todas essas questões e, logicamente, que um dos grandes instrumentos que nós temos já previsto já no movimento sindical e na sociedade é a própria resolução do CONCLAT, do 2º CONCLAT, que reuniu mais de 30 mil trabalhadores. Perfeito. No Pacaembu. Perfeito. Então, esse documento é tema central também para todos os nossos debates. Zé Pereira dos Santos, Pereira, presidente do Sindicato Metalúrgicos Guarulhos Região, este documento que eu mostrei aqui será levado amanhã ao Congresso Estadual da Força, você certamente fará a defesa das ideias que estão contidas aqui. Eu te pergunto, o que levou os sindicatos metalúrgicos, que é um sindicato importante, fundador da Força Sindical, a tomar a iniciativa de produzir esse documento e levar para dentro de um debate, de um momento de debate sindicaleiro, essa questão social? Boa noite, João. Boa noite ao Serginho, boa noite ao Paulo e a todo o nosso telespectador. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Câmara Aberta para a gente poder transmitir à sociedade realmente um pouco daquilo que nós pensamos de um país melhor para todos. Quando, acho que mês de março, abril, houve o congresso da UGT em Portugal, e lá participando do congresso... UGT portuguesa. Da UGT portuguesa. Quando lá, participando do congresso da UGT, nos debates, e como a crise europeia está muito assolada mesmo e prejudicando muito os trabalhadores, eu percebi que nós temos uma coisa importantíssima que o Serginho tocou aqui, que nós recebemos uma herança muito importante à classe operária brasileira de Getúlio Vargas, que é a CLT. Mas não só isso agora é o suficiente para dar qualidade de vida aos trabalhadores. É claro que nós temos um parâmetro mínimo que é a CLT e que eles não têm. E agora você percebe que eles, na dificuldade deles, estão perdendo os direitos e tem, às vezes, a convenção deles pode ser melhor do que a nossa, mas a nossa CLT tem um parâmetro mínimo. Eles não têm esse parâmetro mínimo. Perde os direitos e está perdendo tudo. Perfeito. Fica muito, muito difícil.
Então, o que eu senti é que nós temos um espaço muito grande para poder crescer também a questão social da classe operária brasileira. Nós temos conquistado bastante e realmente, se a gente coloca a questão do Congresso, que é das conquistas que nós tivemos, a classe operária tem conquistado bastante nos últimos anos, com os acordos coletivos, com participação de lucro e resultado, né, as PLR, mas nós temos uma carência muito grande, porque se o Brasil hoje está na sexta economia mundial, aonde está o povo brasileiro? Né? Está na sexta economia mundial? A classe operária que vive na periferia. Nós temos você anda pelo Brasil, você anda as cidades, as grandes cidades, estou falando das pequenas cidades, as grandes cidades, você anda, o esgoto é a céu aberto. Você pega a cidade como a capital, com a Amazonas, ali com a cidade de Manaus. Ela joga o esgoto no Rio Negro e Rio Solimões e aquilo vai caminhando para o mar. Quando nós temos um afluente de água ali, que isso pode fazer falta no futuro, e nós vemos a cidade fazer isso. Né? E você vai em Salvador, é a mesma coisa, você vai em Recife, é a mesma coisa, você chega em São Paulo, a mesma coisa. Então não tem ninguém preocupado com a questão da qualidade de vida das pessoas. Então, pensando nisso, foi que eu trouxe a ideia para a diretoria, que nós pudéssemos levar para dentro da força sindical uma ideia que é central. Como central, ela tem como obrigação de ter projetos guarda-chuva. E levar para dentro da central, na discussão do Congresso, que fosse debatido um projeto social e que esse projeto seja encaminhado pela central para que todos os sindicatos filiados à central debatam isso na sua região com os prefeitos, com o governador. Né? Porque a partir do momento que nós entrarmos nesse debate, buscarmos isso, cada sindicato buscando para a sua categoria, nós estamos buscando para a sociedade. Porque quem mora na periferia são nossos trabalhadores. É o metalúrgico, é o químico, é o do comércio, o economista nem tantos, mas também muitos ainda moram ainda na periferia. Então, nós estamos buscando o benefício para a classe operária, que mora em bairros com o esgoto a céu aberto. Então, nós temos nesse país muito dinheiro para corrupção, mas não sobra dinheiro para a saúde, não sobra dinheiro para um transporte digno, né, e barato, não sobra dinheiro para fazer uma malha viária, não sobra dinheiro para a educação, né, e para a qualificação profissional. Estamos aí importando mão de obra estrangeira, porque falta mão de obra qualificada no Brasil. Então, e sobrando dinheiro para a corrupção. E você fica vendo certas coisas que acontecem hoje, como a questão do Rio São Francisco. Quando falaram, foi aquela discussão de levar água para o Nordeste, e isso todo político está levando água para o Nordeste. Nós só vemos gado morrendo e gente morrendo de sede no Nordeste. Correto. Então, acho que a sociedade está acordando, felizmente, a sociedade está acordando e está indo para a rua e cobrando das autoridades. E as autoridades brasileiras que tomam cuidado, porque o povo brasileiro já não está mais sendo aquele povo que gostava de ser enganado. Hoje ele quer participar e a prova disso está aí na rua hoje. Perfeito. Eu vou falar com o Paulo Brasil, do Sindicato dos Economistas, economista que já presidiu a entidade, é vice-presidente, mas tem uma chamada na linha. É isso, Enéas? Então nós temos na linha que vai participar um sindicalista da Bahia. Coloque a vinheta e eu falo com o nosso companheiro. Bom, já estamos na linha com o José Félix da Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Hotéis de Salvador, onde estão acontecendo greves. Ô Félix, muito obrigado pela sua participação. Me diga uma coisa, estão acontecendo greve em todos os hotéis ou em alguns hotéis aí de Salvador? Nós estamos aqui em 3 hotéis grandes aqui em Salvador, sendo 2 resorts, né, e outro hotel normal. Nós estamos com a data base, que é janeiro. Desde dezembro, estamos tentando fechar uma convenção coletiva, mas não chegamos a um acordo na Superintendência Regional do Trabalho por último, que é a antiga BRT. Os patrões daí para frente nos abandonou, não quis mais negociar. Sim. Então, esse é o motivo da paralisação aqui desses 3 hotéis até o momento. Perfeito. Agora, eu falei com o Moacir, presidente da Contrato, e vocês têm então a palavra de ordem, que se não melhorar, vai parar durante a Copa. Existe essa mobilização da categoria hoteleira em todo o Brasil? Eu te pergunto, aí no estado da Bahia existe essa mobilização ou é um fato, o que está acontecendo é um fato localizado nesses 3 hotéis? Não, a greve, ela é uma greve por tempo indeterminado, né? Nós tentamos de todas as maneiras, e os patrões, né, o Sindicato Nacional, não entendeu a nossa mensagem. Nós levamos com a Assembleia
no dia 28 de maio, e daí a gente, até a categoria defendeu a declaração da greve por tempo indeterminado. E aí retornaria para uma assembleia desde que o patrão sinalasse com qualquer coisa para ver, tomar a decisão. Mas, por enquanto, a gente vai permanecer mobilizando aqui os outros hotéis daqui para frente. Correto. O começo foi agora, começou no domingo, e hoje nós estamos já com 4 dias de paralisação aqui desses 3 hotéis. Ô Félix, qual que é o piso da categoria aí na cidade de Salvador? Nós estamos com o piso defasado, até porque nós já estamos aí praticamente com mais de 6 meses sem ter um reajuste salarial. E 1 ano e 6 meses. E daí é o seguinte, nós estamos pedindo um piso de R$ 790 para os hotéis de 5 estrelas, e para os hotéis de 3 e 4 nós estamos pedindo 750, e para os demais até 20 empregados R$ 700. Perfeito. Mas o patrão condicionou, dentro dessa negociação, oferecendo um piso de 706 e R$ 680. Perfeito. Condicionando dentro desse piso uma entre-jornada de 3 horas. Isso significa, se nós aceitarmos uma proposta dessa, nós vamos eliminar imposto de trabalho desses trabalhadores. Por quê? Os restaurantes, claro, Sim. eles de imediato, eles vão botar os garçons, cozinheiro e comis, garçonete, para trabalhar das 11 às 15 e voltar às 18 às 19 horas, e ficar até quando fechar a casa. Entendi. Isso vai ser uma coisa desumana. Perfeito. Bom, eu quero agradecer muito aqui a conversa rápida, porque é por telefone, o José Ramos Félix da Silva, que preside o Sindicato Hoteleiro de Salvador e preside também a Central Sindical, nova Central Sindical na Bahia. O José Ramos Félix, muito obrigado, até uma próxima oportunidade, boa sorte aí. Obrigado, eu só tenho mais a agradecer essa oportunidade que vocês estão dando aos baianos. Muito obrigado. Doutor, queria falar aqui com o Paulo Brasil. Paulo Brasil, eles estão reivindicando um piso de 790 no Hotel 5 Estrelas. Se você for na alta temporada, na Bahia, isso aqui, uma diária é acima de 790, ou não é? É acima com certeza. Aliás, um dos grandes problemas da questão a gente vai ter que dizer isso, né? Embora tenha uma discussão enorme acerca disso, uma das questões que estão sendo discutidas com relação não só à Copa das Confederações, mas à Copa do Mundo, é que o custo da hotelaria no Brasil é altíssimo. E é interessante, porque se nós percebemos que o piso da categoria neste valor... Estão reivindicando, não é nem isso. Quer dizer, se estão reivindicando um valor desse, que é o mínimo dos mínimos para que um trabalhador possa sobreviver, e o valor das diárias de hotelaria no Brasil é tão alto, onde é que está indo esse dinheiro? É isso que eu me pergunto, porque quando ele falou em hotel resort, que é um hotel 5 estrelas, a gente pode fazer uma pesquisa rápida aí, provavelmente o quarto mais em conta deve custar R$ 1.500. Olha, eu asseguro com toda a certeza que eu já estive em Salvador, que uma pessoa que ganha R$ 790 em Salvador passa fome. Tá? É um salário de fome, literalmente, é inaceitável isso, e tem que fazer greve e tem que exigir mais. Até porque muitos desses hotéis são cadeias multinacionais, ganham fábulas de dinheiro aqui no Brasil, e depois você vê essas multinacionais enviando, remetendo para o exterior 28, 30 bilhões todos os anos. Mas eu queria falar com o Paulo Brasil sobre a pauta aqui do nosso programa, a pauta central aqui do Câmara Aberta de hoje, que é essa ideia de levar para dentro do movimento sindical, já existe, mas digamos assim, de irradiar no movimento sindical essa luta pela melhoria social. Primeiro, pergunto ao sindicalista Paulo Brasil o que ele acha da ideia. E segundo, eu pergunto ao economista Paulo Brasil se existem recursos, se o Brasil tem dinheiro acumulado. Nós fizemos a acumulação de capital aqui para distribuir e melhorar a renda do nosso povo. Bom, João, antes de mais nada, eu queria retomar aqui e agradecer a presença. O João sempre muito gentil em me convidando para participar aqui com figuras ilustres do sindicalismo, né? Cumprimentar os colegas aqui que trazem uma pauta muito significativa.
ao telespectador, nós estamos ao vivo, a todo cidadão de São Paulo, das grandes capitais, que tenha uma noite agradável e feliz, depois de alguns acontecimentos que ocorreram, que mostram essa ânsia do povo em melhoria de qualidade de vida. Eu faço uma análise da seguinte forma, João. Quando tratamos de qualidade de vida, tratamos de sociedade, de cidadania, de inclusão social, de trabalho legal e formal. O cidadão ele só está incluso na sociedade quando ele tem a carteira assinada. Essa é que é a questão fundamental. Ele procura a carteira assinada, o trabalhador precisa, o Brasil precisa, os países precisam do trabalhador. O trabalho legal e formal. O que eu vejo, João, por parte dos movimentos sindicais, depois eu falo com a visão de economista, é que foi uma evolução do movimento sindical, na história. O movimento sindical sempre esteve ali na defesa do seu associado, do seu trabalhador, e nos tempos de hiperinflação isso foi intenso, como o próprio Franzinho colocou no início do programa, quando você tinha inflação de 1.800% ao ano, era uma luta constante em cima daquele associado. E aí o movimento sindical começa a perceber que além do seu associado ao sindicato, ele tem que pensar na qualidade de vida de todos. Correto. Porque o pai de família pode estar ali no sindicato, mas a esposa trabalha numa outra empresa. O filho está na escola, então é preciso olhar como um todo. Então, eu vejo aqui que faz o panfleto dos metalúrgicos, faz uma referência aos ganhos que o trabalhador teve, mas diz, olha, para ter qualidade de vida é preciso ter mais do que isso. É preciso que você tenha, é interessante aqui, Pereira, que eu listei rapidamente aqui, todos os tópicos que estão relacionados aqui estão relacionados com a economia, todos eles. Saúde, saneamento, transporte público, educação, habitação, energia, lazer, o sistema S que tem que atender o trabalhador, questões relacionadas ao orçamento público, que são fundamentais, os conselhos participativos da sociedade e as questões dos moradores, todos relacionados à administração, à economia. Saúde é fundamental, então não adianta, você pode ter melhoria do salário do trabalhador do seu sindicato, mas se ele tiver que recorrer lá ao sistema público de saúde, cadê? E o pior, nós vivemos num país de uma carga tributária de algo em torno de 40% do PIB. E aí eu falo como economista, se há recursos para isso, é evidente que há recursos para isso. Sim. Há dispositivos legais na Constituição que estabelecem a obrigatoriedade de aplicação de recursos em saúde e educação. E esses recursos, contabilmente, são aplicados, porque se eles não são aplicados, o gestor público sofre a sanção e pode até perder o cargo. Então, no papel, está sendo gasto dinheiro. Tá. Quer dizer, as licitações estão sendo feitas e o dinheiro tem sido gasto. Agora, o que é preciso, que é uma coisa fundamental e talvez seja importante que o movimento sindical comece a lutar por isso, é uma auditoria de resultados. Então não adianta pegar o dinheiro do orçamento público, aplicar ali no município os 25, 30% dos ditames legais, e você pegar um aluno na rua do 4º ano ou do 8º ano do ensino fundamental e ele mal saber ler e escrever. E o recurso foi gasto. Então, com a força do movimento sindical, a sociedade vai encontrar alguém que possa pedir isso por ela. É fundamental isso que está sendo feito. Então, eu parabenizo e eu espero que esse tipo de posicionamento que está sendo trazido aqui agora, que se reflita em outras centrais sindicais, em outros companheiros, em outros sindicatos, para que a sociedade tenha este amparo. A sociedade precisa disso e a sociedade está acordando e ela agora começa a perceber essas questões. Ela quer. Tem uma frase interessante que está circulando na internet. Eu quero saúde, educação e transporte no padrão FIFA. Desculpe usar a expressão que é engraçada, mas é assim. Se eles estabelecem o padrão para nós, que nós temos que ter dos nossos estádios, nós queremos estabelecer o padrão que tem o hospital da Alemanha, onde teve realização, ou da Inglaterra, ou do Japão, onde foram feitas as Copas. Nós vamos pedir do mesmo jeito, né? Que para que também o turista possa vir ao Brasil e também ter um padrão de qualidade de atendimento, de saúde pública, porque isso é importante para nós. Perfeito. Pereira, eu queria já contemplar os nossos telespectadores, que daqui a pouco a gente faz um intervalo. O Jaime, do Jardim Bonfilholi,
Ele pergunta, Paulo, Brasil, mas eu quero passar para você, viu, Jaime, por causa de uma experiência aqui em Guarulhos. Qual foi o legado nesses 11 anos do governo do PT na área de saneamento básico? Eu queria que você falasse em Guarulhos o que o sindicato pressionou e obteve de saneamento básico. Eu acho que depende muito da pressão da sociedade para que as coisas comecem a acontecer. Quando o Almeida salvou a sua campanha na rua, o primeiro mandato dele, na verdade, no primeiro mandato do Eloy Pietá, em 2000, quando nós apoiamos o Eloy Pietá, nós já cobramos dele a participação nossa inserindo a questão do saneamento básico. Terminou-se 8 anos de mandato do Eloy Pietá e não se fez um método de esgoto tratado. Aí veio o Almeida. Aí o Sebastião Almeida, quando veio nos procurar, eu peguei e coloquei no papel essa questão que era uma das coisas que nós queremos discutir. Saneamento básico. O único lugar que tinha saneamento básico na cidade de Guarulhos era no Clube de Campo dos Metalúrgicos de Guarulhos. Puxa vida. Nós tínhamos iniciado esse processo já uns 10 anos antes. E lá a gente tratava o esgoto e jogava no esgoto sujo da prefeitura. Então não estava adiantando nada você tratar o esgoto do teu clube de campo e recebendo o esgoto sujo da prefeitura para tratar. Tem mais essa, que quando nós adquirimos o clube, ele era no pé da serra e tinha uma nascente que trazia água limpa. A gente chegava lá e tomava água da nascente. De repente aquilo ali virou tudo cidade, o clube ficou no meio da cidade e toda a cidade jogando o esgoto dentro daquela nascente. E a nascente passava por dentro do clube. Para continuarmos usando aquela nascente, o que nós tivemos que fazer? Um tratamento de esgoto. E depois do tratamento que nós fizemos, nós tínhamos na parte de baixo uma prainha artificial, cachoeira artificial e um pesqueiro, uma água que vinha da nascente tratada pelo sindicato. Então essa água, ela não era potável, mas era uma água que já tinha um pesqueiro que já mostrava ali que a água estava limpa. E o mesmo tratamento o prefeito Eloy Pietá teve lá, viu, né, e a gente sempre questionando, depois veio questionar o prefeito Almeida pela questão de estar jogando o esgoto. O Almeida, como deputado, foi um grande defensor do meio ambiente, já levantou essa bandeira também. Aí ele pediu um espaço dentro do clube para colocar uma captação do esgoto que vinha da prefeitura para poder tirar o esgoto que a gente estava sendo obrigado a tratar. A partir dali ele começou a ver que era possível fazer o tratamento. E hoje já temos 50% do esgoto da cidade tratado. Depois do primeiro mandato, já agora um ano aí do segundo mandato. Já tem 50% e diz que vai chegar ao final desse mandato com 70% do esgoto tratado. Então isso já significa muito para uma cidade que não tinha nada, né? Chegar a 70%, mas se veio através da participação dos metalúrgicos cobrando do prefeito. Perfeito. Olha, eu acho esse depoimento extraordinário. Porque numa cidade que tem 1.300.000, 1.400.000 habitantes, quanto é essa população? 1.350.000 habitantes. Então, vou colocar por baixo, 1.300.000 habitantes. É uma das maiores do Brasil. Foi graças à pressão de um sindicato que começou o tratamento de esgoto da cidade. Eu sou testemunha, eu faço a pergunta porque eu não vou ficar contando aqui as coisas. É importante que tenha um depoimento de quem verdadeiramente fez a tratativa política. Foi por ação de um sindicato. Então, é possível, Serginho, até porque eu vou te passar a pergunta do Nogueira aqui, que a ação sindical traga resultados para o coletivo, além da categoria, que é a corporação, que é a atuação corporativa, que traga para a coletividade. Pergunta aqui o Nildo Nogueira, e você, se quiser comentar os outros assuntos, que fique à vontade. O Nildo Nogueira é do bairro do Limão, ele é dirigente comerciário. Por que as centrais sindicais não aproveitam este movimento que a população está fazendo e não cobram do governo para baixar o imposto de renda das pessoas físicas, inclusive do assalariado, que a facada em cima do salário do trabalhador é injusta. Uma das grandes injustiças que nem Lula corrigiu, nem Dilma corrigiu, é a facada no salário do trabalhador no imposto de renda. Sem dúvida, Nildo, acho que é importante. Antes disso, Franzin, só comentar e relembrar, e até porque com certeza o Pereira e o Franzin também participou disso, quando da organização das colônias de férias dos trabalhadores lá em Praia Grande, quem trabalhou e buscou lá recursos e, na verdade, articulação política para fazer o saneamento básico da Praia Grande foi as próprias entidades sindicais, com a ajuda, inclusive, da Alboré. Do grande Sérgio Gomes. Sérgio Gomes, da Alboré, que liderou esse processo
e os metalúrgicos, químicos, têxtil, vestuários, várias categorias estiveram lá e fizeram esse projeto, e hoje é uma realidade dos emissários submarinos lá para a questão do saneamento básico. E saneamento básico deve ser tratado, deve ser encarado como saúde pública, né? Nós sabemos os males que o não saneamento causa para a população. Então, eu acho que nós temos que continuar perseguindo isso, e o movimento sindical, com certeza, é uma das organizações sociais que pode trabalhar muito bem nisso. Na questão que o Nildo coloca sobre o imposto de renda, nós vamos ter, de qualquer forma, em 2014, retomar a discussão não só do imposto de renda, como da política do salário mínimo. Sim. Tá? Então, tem lá, quando aprovou a lei, nós temos aí apontado um reajuste na tabela que, infelizmente, tem sido menor do que a inflação, tá? Menor que quando da legislação foi colocado 4,5% de reajuste na tabela do imposto de renda, mas em 2014 nós vamos ter que rever essa legislação e fazer uma nova discussão. Mas, rapidamente, eu quero, Franzinho, não é só isso. Eu acho que o Brasil está passando por uma necessidade extrema de nós rediscutirmos o Pacto Federativo. Tá. Nós vimos o que aconteceu na questão dos royalties do petróleo. Há 15 dias, aquela discussão entre os estados sobre as alíquotas de ICMS, da famosa guerra fiscal, aquela guerra. Eu e Pereira estivemos em vários estados, em congressos estaduais da Força Sindical, cada estado defendendo claramente o seu interesse, que, na verdade, e perguntam, o que a Nacional pensa disso? Olha, numa segunda-feira estivemos reunidos com o governador do estado de São Paulo, numa quarta com o governador do Espírito Santo e numa quinta-feira com o governador do estado do Amazonas, cada um defendendo os seus interesses. Então, acho que está na hora de nós fazermos aí, e nós temos que fazer uma discussão, uma rediscussão do Pacto Federativo, dessa questão do papel do Estado, do município e do governo federal. E, logicamente, nós vamos entrar no debate das desonerações. Perfeito. Tá? Temos que fazer isso. Nós temos um intervalo, mas antes de chamar o intervalo, eu quero mostrar um cartaz que me deixou Chico Bezerra. A caminho do primeiro cinquentenário do golpe militar de 64, em busca dos nossos heróis e mártires, atividade para recuperar a memória da resistência à ditadura militar. E eu digo que a ditadura não foi só militar, ela foi civil e militar. Os militares é que foram a linha de frente, mas o financiamento foi civil. E será aqui uma série de debates, haverá nos sindicatos metalúrgicos de Santo André e Mauá, e tem um apoio, né, dos sindicatos dos metalúrgicos de São Bernardo, do Sindicerve e outras entidades. Depois a gente divulga com mais vagar, viu, Chico Bezerra, aqui o que será debatido, locais e horários, o que não dá para fazer hoje, dados os demais compromissos. Quero também mostrar aqui rapidamente uma revista do comerciário de Jundiaí. Presidente comemora a regulamentação da profissão comerciária, que foi uma lei sancionada pela presidente Dilma. Por fim, aqui também do setor hoteleiro, olha o que está acontecendo na Drogaria São Paulo. Cesta básica não é PLR. A Drogaria São Paulo, que mudou a direção, foi comprada por um grupo do Rio de Janeiro, quer que os trabalhadores abram mão da PLR e acessem uma cesta básica, o que é uma coisa absolutamente ultrajante. Falei com o Brito lá do sindicato, eles estão fazendo manifestações, e digo mais, viu, Brito, se tiver que parar, cruzar os braços, cruze os braços, porque humilhação não, nós não podemos aceitar. Temos intervalo com chamadas de parceiros nossos, voltamos daqui a pouco. Podemos ir? Ok? A campanha a favor da regulamentação da gorjeta chegou às ruas de Brasília junto com a Copa das Confederações. Os banners, estrategicamente posicionados do aeroporto de Brasília até o centro da cidade, devem chamar a atenção das autoridades que circulam frequentemente por essa área. Mais uma iniciativa da nova Central Sindical de Trabalhadores e da Contrato pela aprovação do projeto de lei da Câmara, número 57 de 2010.
Eu sou Sebastião Soares, sou diretor nacional de comunicação da nova Central Sindical de Trabalhadores e faço uma saudação ao movimento sindical de São Paulo, essa locomotiva que expande a nossa luta, e a classe trabalhadora de São Paulo, convidando-os para conhecer melhor a nova central. Acesse www.ncst.org.br ou pelo Facebook, apenas Nova Central. Sejam bem-vindos. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. Como parte do projeto de fortalecimento e unidade na base territorial dos 68 sindicatos filiados, o presidente Mota da FEComerciários visitou no dia 13 de junho a cidade de Sorocaba, onde cumpriu extensa agenda. Com o presidente Mota, uma comitiva de líderes comerciários que o acompanhou na visita que fez ao comércio local, onde ouviu atentamente as reivindicações dos comerciários, entre elas a construção de uma creche para as mães comerciárias. Mota foi convidado a participar da sessão ordinária da Câmara Municipal, onde falou sobre sindicalismo. Foi recebido ainda na Prefeitura pelos secretários João Leandro da Costa Filho e Luiz Alberto Firmino, representando o prefeito Antônio Carlos Panúzio, que estava ausente da cidade. Diretores da CNTC e empresários do comércio participaram nesta terça-feira, dia 18 de junho, de audiência na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, em Brasília, para discutir o projeto de lei 47/2013, de autoria do senador Rubem Figueiró, que acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 457 da CLT para tornar obrigatório o pagamento de comissão de pelo menos 4% sobre o valor das vendas efetivas pelo empregado de empresa comercial. A audiência foi solicitada pelo relator da matéria, Paulo Paim. O presidente Mota da FEComerciários discursou na audiência representando a Comissão de Trabalhadores Comerciários. No dia 19 de junho, Mota participou no Centro de Lazer da FEComerciários em Praia Grande, do 3º Encontro Estadual de Inclusão, Emprego, Trabalho e Renda, promovido pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, através da Comissão Estadual do Emprego. Além de palestras com temas sobre inclusão, o encontro premiou as comissões municipais de emprego que se destacaram em 2012 na elaboração e implantação de projetos em benefício do crescimento econômico e sustentável de suas regiões. Voltamos com Câmara Aberta Sindical. Hoje nós estamos discutindo vários assuntos, mas o foco central do programa é como o movimento sindical pode atuar para melhorar os indicadores sociais e a qualidade de vida do povo brasileiro. Paulo Brasil, economista, depois vocês podem falar aqui, o Sérgio até falou de uma questão de desoneração que eu acho importante. Eu peguei recentemente um estudo rápido, econômico, mostrando onde se concentra a real inflação brasileira. A real inflação brasileira se concentra, infelizmente, nos preços e tarifas administrados pelo Estado. É aí que a nação é saqueada, porque esses preços, esse setor da economia permaneceu indexado e as tarifas são altas, os preços que o Estado administra são altos. Eu creio que aí nós temos uma margem de gordura para cortar, para investir na parte social. Ou não tem? João, primeiro que o que determina o preço de um produto é a oferta e a procura por este produto. Então você tem uma série de mecanismos das quais pode ser utilizado pelos gestores, tanto os gestores públicos como a própria sociedade, para que você equilibre o mercado de acordo com a necessidade por aquele produto.
o que nós chamamos de elasticidade do produto. Mas com a tarifa não é possível isso. Isso, é onde eu ia chegar. Correto. Exatamente. Nos produtos em que você tem setor agrícola, etc., qualquer outro tipo de mercado, você tem já uma economia aberta, da qual você pode se utilizar ou não de importação de produtos para equilibrar o mercado, ou fomentar a agricultura nacional, o comércio, a indústria, estabelecer um equilíbrio de mercado para que possa ter um preço acessível à sociedade. Nesse sentido, nós economistas, inclusive, quando somos questionados pela mídia a respeito de como é que o consumidor deve agir, ele procede desta forma que o João colocou, ele faz pesquisa de mercado. Sim. Então ele tem lá um produto que ele precisa, ele pode substituir esse produto por um outro. Quantas vezes nós não vimos nesse Brasil a substituição da carne pelo frango, do frango pela verdura, etc., etc., até que o preço se equilibre. Nas questões relacionadas aos preços públicos, isso não é possível. Você tem um serviço que é oferecido por uma concessão. Muitas vezes você tem ali, se não tem uma única empresa que opera, você tem 3 ou 4 empresas que operam. Esse serviço é estabelecido uma indexação, como o João mesmo colocou, e aí a partir daí não tem como fazer. Quer dizer, quando você, ou você usa de uma telefonia celular, ou você não utiliza dessa telefonia celular. Para onde você corre? 4 ou 5 operadoras que têm a concessão. Quando você vai se utilizar de qualquer outro serviço cujo é uma concessão do Estado, também você tem 2 ou 3, quando não tem uma só empresa atuando. Correto. E é isso que tem feito efetivamente essa questão desse aporte da inflação, dessa questão da inflação que está sendo preocupante, porque para quem passou por hiperinflação, jamais vai esquecer isso. Mesmo os mais novos são sempre lembrados da questão da hiperinflação, e aí pior, porque o salário do trabalhador some. Perfeito. Ô Pereira, para não perder o foco aqui do programa, que nós estamos tratando deste documento que vai circular no Congresso da Força Sindical, eu queria saber o seguinte: como é que um sindicato defende essas teses? Vai lá no microfone, pede a palavra, distribui esse material entre os congressistas, faz lobby entre os grupos, no bom sentido? Como é que o material circula e digamos, qual é o processo de convencimento dos delegados sindicais? João, eu acho que pelo conteúdo hoje desse documento, dificilmente você não terá apoio, porque o conteúdo do documento já diz tudo. É a necessidade da nação brasileira, é uma necessidade que nós estamos hoje, nós estamos discutindo a questão de economia. O Paulo colocou aqui que tudo que está aqui faz parte da economia, nós estamos discutindo realmente uma questão de economia mesmo, porque nós estamos falando de um país que está na economia, na 6ª economia do mundo, que está aí na frente da Inglaterra. E a sociedade? A questão é essa. E para a sociedade estar igual à sociedade da Inglaterra, é preciso nós conquistarmos tudo isso. Né? A questão da pessoa ter colocado no site que nós queremos a saúde da FIFA, realmente nós precisamos brigar por isso. Nós precisamos ter, esse país precisa ter saúde digna, precisa ter condições de vida para os aposentados. Nós temos hoje uma terceira idade que padece nesse país, e ela crescendo cada vez mais. E não tem incentivo para essa terceira idade, não tem esporte, não tem lazer, não tem cultura. Então, o país de primeiro mundo, ele dá tudo isso. Se o Brasil está caminhando um país de primeiro mundo, a sociedade tem que acompanhar. E para a sociedade acompanhar, eu acho que esse documento aqui está mostrando realmente os caminhos. E se a Central, Força Sindical, através de um programa guarda-chuva, levar isso para todos os filiados, dizer, olha, a partir de hoje, além de discutirmos as nossas questões de categoria, de salário, de PLR, nós vamos discutir também as questões sociais. Nós vamos ter que discutir a questão da saúde, do transporte, da moradia, né, do saneamento básico, da educação, da qualificação profissional, porque eu sou conselheiro nacional do Senai, eu não faço parte do Sistema S. O Sistema S, só para você ter uma ideia, só o Senai recebe mais de 3 bilhões por ano e cobra tudo o que faz. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu tenho sugerido, nessas discussões de conselho, que se une Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, Sistema S, porque cada um tem um know-how de uma coisa e fica se dividindo. Eu acho que a educação deveria ser feita pelos municípios. Sim. Não tinha que ter envolvimento do Estado e nem da União. Agora nós temos, a União faz uma coisa, o Estado faz outra, o município faz outra. O grande problema está lá no município. Sim. É o município que sabe o que é preciso fazer.
Então podia ser, destinar todo o recurso da educação para os municípios e o Estado e a União têm como obrigação fiscalizar isso, se está sendo bem aplicado ou não. E o município aplicar esses recursos em benefício da sociedade. Então eu sou contra essa questão de cota, porque eu acho que nós não temos que diferenciar as pessoas pela cor. Sou contra. Eu acho que a cota ela tem que ser feita pelo poder aquisitivo. E nós temos em Guarulhos, por exemplo, nós cuidamos de uma instituição de crianças carentes. Nessa instituição tem crianças lá de olhos azuis que não têm direito à cota, mas está passando fome, que passa necessidade, né? Então não é justo que você dá cota por causa da cor da pele. A cota deve ser dada por causa do poder aquisitivo das pessoas. Então eu acho que o Brasil tem que caminhar por isso, né? Perfeito. Olha, nós temos uma reportagem, mas antes de chamar a matéria, eu quero dizer que o Sérgio Leite, da Federação dos Químicos e da Direção Nacional da Força Sindical, você vai responder depois da reportagem. É o seguinte, o governo brasileiro desonerou a folha de pagamento de muitos setores e deu isenção de IPI para as montadoras. E eu quero saber quais são as contrapartidas, o que o povo brasileiro ganhou com isso. É claro que não ganhou emprego, que manteve o emprego, o comércio pôde vender carro, o carro ficou mais barato, teve ganhos, evidente, mas foram os ganhos suficientes? E os trabalhadores das categorias específicas que tiveram as folhas desoneradas, tiveram ganho? Na negociação, o patronato está levando isso em consideração? A gente vai à reportagem e você me responde daqui a pouco. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo realizou vigília pela segurança pública, intitulada Reage São Paulo. O ato, realizado em maio no Largo de São Francisco, contou com a participação de delegados de todo o estado de São Paulo. Nós pretendemos que a sociedade reaja, não só nós delegados de polícia, mas a sociedade. Que a sociedade não se acomode diante de uma violência tão gritante. Enquanto ela não está sendo vítima de uma forma tão direta, ela está muito acomodada. Então o nosso objetivo principal é que a sociedade acorde, cobre os seus direitos, exige uma segurança pública de qualidade, porque ela paga por ela. Foi uma união da classe. Nós tivemos aqui pelo menos um representante de cada cidade, nós não poderíamos deixar as delegacias vazias, então nós combinamos de vir pelo menos um representante de cada cidade. Então nós tivemos representantes aqui de todas as cidades do interior do estado de São Paulo, também da Grande São Paulo, aqui da capital também. Isso mostra o quê? União. União e soma de forças para que nós possamos alcançar o nosso objetivo. Nós queremos que o governo do estado reconheça o nosso trabalho, que nos dê dignidade para trabalhar, que dê dignidade em termos de salário, de estrutura policial, que é para nós proporcionarmos uma melhor segurança pública para a nossa sociedade. Sérgio Leite, voltando aqui ao tema anterior à reportagem, que é a questão das desonerações. Você pode me dizer se os trabalhadores foram beneficiados com as desonerações ou o empresariado se apropriou dessa fatia? Acho que temos os dois casos. Acho que foi importante redução de IPI, enfim, algumas desonerações que foram feitas na PIS, COFINS, folha de pagamento. Eu acho que o erro foi a forma de como foi feita as desonerações. Acho que o Brasil perdeu uma grande oportunidade de, por exemplo, vincular a desoneração do PIS, que financia o FAT, que paga o seguro-desemprego. Então vamos lá, PIS, FAT, seguro-desemprego e alta rotatividade de mão de obra. Será que nós poderíamos pensar, se tivesse um diálogo mais amplo com o governo federal nesse sentido, olha, vamos fazer a desoneração de PIS para formalizar mais a mão de obra, que é o que se espera, mas em contrapartida nós temos que reduzir a rotatividade. Quero aqui exemplificar, que é do nosso setor, o setor de produção de etanol, cana-de-açúcar e açúcar, ele tem uma rotatividade nacional no índice de 50,9%. 50,9%. Enquanto que a indústria nacional tem uma média de 36% e a rotatividade nacional tem uma média de 42%. Tá? Esse setor do etanol foi beneficiado com a isenção de PIS e COFINS. Ou seja, o setor não vai pagar, não vai contribuir mais para o caixa do seguro-desemprego e vai continuar produzindo desempregado. Então,
Nesse ponto, nós achamos que as desonerações ela tem que ser discutida e serem feitas com contrapartidas. Isso vale para a Previdência Social, que eu não poderia aproveitar de falar. O próprio governo está projetando uma renúncia na Previdência Social, que paga as aposentadorias e pensões em 60 bilhões até 2014. A reivindicação dos trabalhadores e das centrais sindicais para acabar com o fator previdenciário, ela tem um custo anual de 3 bilhões. Tá. Então, 60 bilhões até 2014 de renúncia para os empresários e os trabalhadores estão pedindo 3 bilhões de reais para acabar com o fator previdenciário, que chega a reduzir as aposentadorias dos trabalhadores em até 50%. Então, nesse ponto, as desonerações elas não estão sendo discutidas e com contrapartidas. Olha, eu quero registrar que nós temos muitas perguntas, as pessoas estão perguntando sobre esses movimentos, os grandes movimentos que estão acontecendo no Brasil. Não vou focar isso hoje no programa, senão a gente sai aqui do tema, me desculpem, e aí a gente acaba entrando numa discussão que ela é longa e complexa, etc. Eu só quero dizer que o prefeito Haddad acordou, né? Demorou, hein, seu Haddad, e reduziu a tarifa para R$3. Ele devia ter pensado 2 vezes antes de aumentar a tarifa e depois devia ter sido mais ágil no atendimento às reivindicações da população e, ao meu ver, ainda fez da forma errada. Ele devia, se eu fosse prefeito, não quero ensinar ele a ser prefeito, eu chamaria toda a sociedade no gabinete, a OAB, os sindicatos, a CNBB, a ABI, as instituições do empresariado, da Fiesp, etc., e dizia, perante aqui, ao coletivo das instituições que representam a sociedade organizada, junto inclusive com a molecada que está na rua, eu quero dizer que estou baixando a tarifa porque isso teria o pronto apoio da sociedade. Bom, tem muitas perguntas, alguém quer fazer um comentário aqui? Se eu puder buscar um pouquinho do que o Pereira colocou, porque assim, poucas vezes eu vejo, sinceramente, as pessoas declaradamente, de uma forma muito simplória, observar essa questão das chamadas cotas. E eu chamo a atenção para isso porque justamente pelos movimentos que estão sendo colocados aqui, da participação das centrais sindicais, nas questões que são fundamentais para a sociedade. Não é com a cota que se resolve, é sim com investimento maciço em educação. E aí o Pereira colocou muito bem. Quer dizer, as pessoas que são humildes, que recorrem à escola pública, você não olha qual é a cor dos olhos ou do cabelo, ou se ele é alto, baixo, ou seja lá o que for. Ele está na escola pública. E a escola pública tem que oferecer o mínimo necessário para que um cidadão possa se colocar num ambiente de trabalho. Eu gostaria de parabenizar essa colocação dele, porque é uma visão correta em prol da sociedade. Isso é fundamental. Em prol da sociedade, trabalhar para essas questões básicas. E a outra que o Serginho colocou aqui com relação à saúde e saneamento. As pessoas se esquecem de que o saneamento básico é a saúde preventiva. É isso que faz com que não exista problemas relacionados com a dengue. A dengue só existe porque não existe saneamento básico. As outras doenças que estão relacionadas à pele ou até mesmo a questões que levam pessoas a óbito estão relacionadas ao saneamento básico. Então, a saúde, a prevenção da saúde é fundamental. Então, são esses pontos que eu acho importante numa mesa de conversa igual a essa, porque eu acho que é o anseio da sociedade. Perfeito. Alguém Até quer porque, comentar? eu acho que não é questão de ser contra cotas. É questão que eu acho que é uma obrigação do Estado dar educação de qualidade para todos. Não é só para a oportunidade para esse ou para aquele. Nós pagamos impostos, nós temos direito. Então, acho que quando nós colocamos aqui a questão, o Serginho estava colocando da discussão dos impostos. Que aí cada Estado defende. Nós temos que defender o Brasil, não é cada Estado defender o seu, é defender o Brasil. Eu acho que quando nós defendemos o Brasil, nós estamos defendendo todos os brasileiros. Correto. Então não tem que ter essa visão de branco ou preto, de amarelo ou azul, ou de quem é do Rio Grande do Sul, ou de quem é de Manaus, ou de quem é do Acre. Nós temos um Brasil que é um território enorme que tem que ser, as pessoas têm que ser respeitadas como nasceu aqui, tem que ser respeitado aqui.
Né? Nós não vamos, povo brasileiro, sair daqui e morar na Inglaterra, morar na Alemanha. Né? Então, eu acho que nós temos que procurar ter esse respeito aqui. Então, para ter esse respeito, é preciso que realmente tenha um grande investimento na educação. Sem educação, eu sempre coloco isso, não é possível concretizar uma grande nação. E para ter essa grande nação, é preciso que o país caminhe para isso. Né? Todo mundo fala que quer ser país de primeiro mundo. Agora, vai ser país de primeiro mundo se você vai ver que muitas coisas que hoje nós temos no Brasil, nós temos que abandonar. Né? Para poder também seguir algumas diretrizes. Não pode ser assim a revelia. Então, eu acho que a discussão tem que ser realmente nesse caminho. E é o movimento sindical que, principalmente as centrais sindicais, depois se uniram aí, conquistaram, né, a legalidade das centrais sindicais, conquistaram aí a questão do crescimento econômico através do salário mínimo. São grandes conquistas. Se unirem também nessas bandeiras de defender os direitos sociais, nós vamos também crescer e conquistar, porque isso é bom para o país, é bom para a nação. Perfeito. Estão me avisando aqui que o programa chegou ao fim. Então, Serginho, 2 segundos para as suas considerações finais. Franzinho, só tenho que agradecer, dizer que o Congresso Nacional da Força Sindical Nacional, a última etapa, será realizado nos dias 24, 25 e 26 de julho, na Praia Grande. Correto. Tá? Com a presença de cerca de 3.000 delegados que vão estar debatendo todas essas questões e certamente aí colocando aí para a sociedade brasileira, para os trabalhadores brasileiros, uma grande proposta de luta e uma grande estratégia de conquista. O povo quer saber, a tese dos metalúrgicos de Guarulhos passa ou não passa? Com certeza, a tese dos metalúrgicos de Guarulhos são teses que enquadram o movimento sindical no sindicalismo cidadão. Eu acho que é isso que vai cada vez mais dar força para o movimento sindical. Perfeito. Paulo Brasil, muitíssimo obrigado, você sempre gentil, nem vou te dar a palavra que não dá mais tempo, estou olhando o relógio lá em cima. Pereira, você deselegante, muito obrigado, você veio de Guarulhos até aqui, gentil como sempre. Então agradeço a todos e a todos que nos acompanharam, agradeço especialmente ao monte de perguntas aqui que eu não pude fazer, em razão de que o tema não é um tema que se possa responder em 2 ou 3 palavras, é um pouco mais complexo, é preciso deixar as pessoas elaborarem um pensamento e um discurso em torno das questões. Então, as perguntas ficam para um próximo programa. Eu registro, por fim, que hoje o ex-presidente Lula se reuniu com as centrais sindicais aqui em São Paulo e certamente foi uma conversa produtiva, que foi conversa entre gente grande, gente que tem responsabilidade, gente que tem compromisso e gente que tem história. Agradeço a todos e até quarta-feira que vem com um novo Câmara Aberta Sindical. Um abraço.